Bom, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur, da turma de Eletrônica Embarcada, e hoje vamos estar aqui fazendo o vídeo, né, da prova de 2025.2, né, de Eletrônica Embarcada. E, bom, vamos começar com as configurações iniciais, depois a gente vai para a parte do código, né? O objetivo desse código era fazer um osciloscópio, né, dentre eles outras configurações que a gente vai explicar ao longo do projeto. Bom, configurações iniciais. Primeiro nós temos o EUSART, né, perdão, a gente tem as configurações em relação ao clock, né? A gente botou de 800 MHz, deixamos o Watchdog Time Enable, né? Aí botamos o tempo nele. Depois configuramos o ADC, né? O ADC aqui, configuramos ele para ficar na direita, ele vai ficar em relação ao FVR. E também, né, a gente botou o ADC, o clock do ADC, né, para ele ser bem rápido. E a gente botou ele em relação ao FOSC por 8, né, para a leitura dele ser mais rápido e não ser interrompida por outras partes do código, né? E também utilizamos o FVR aqui. O FVR a gente botou ele em relação ao ganho de duas vezes, né? Já que estamos fazendo uma leitura. Também vamos utilizar o módulo CCP3, porque aí vamos configurar o PWM, né? Como ele vai ser modificado ao longo do código, a gente pode iniciar ele com 0%, né? Ele vai ser configurado em relação ao timer 4. E assim por diante, né? Vamos utilizar também a memória para guardar os valores tanto tanto do ganho quanto da onda, né? Então por isso que a gente teve que utilizar aqui memória. Também já foi ADC, CP3, EVR, memória. Timer 1, né? Que vamos utilizar. Aí a gente ah, liga o enable do timer, aí configuramos o tempo dele também, que é outro que vai ser alterado, né? Então também o ele vai ser, vamos mudar, né, durante o acionamento dele, né? Durante o uso dele vai ser modificado, né? Então o timer vai estar sempre mudando. E aqui nós vamos utilizar o timer 2, né? Aí o timer 2 botamos um período de 20 milissegundos. A gente também aciona o interrupt, ele é o único dos timers que não vai ser mudado, né? Então nesse caso, a gente precisa que ele dure, né? 20 milissegundos. E também vamos utilizar o timer 4, que vai ser do PWM, como já tinha falado anteriormente. Ele não vai ser necessário alterar o tempo dele aqui de configurações iniciais, porque ao longo do projeto ele vai ser alterado, né? Então, qualquer configuração nele vai meio que a gente vai fazendo ao longo do código. Bom, só deixa eu fechar aqui as abas, né, para a gente conseguir ver agora como ficou a configuração dos pinos. A gente vem aqui, pmódulo. Bom, dessa maneira aqui que ficou a configuração dos meus pinos, né, seguindo a descrição do projeto. Aqui também, né, só um adendo que os pinos únicos que eu mudei foram do RA0 e RA1, que são relacionados ao SHA e o SHB input, né, são os únicos. De resto, as configurações estão aqui, né, bonitinhos, como pede o programa, o problema no caso. E agora nós vamos passar para a parte do código. Bom, aqui, né? Bom, agora indo para a parte do código principal, né? Vamos ficar ali parte a parte, como funciona, depois vamos fazer a simulação. Bom, basicamente aqui são algumas das variáveis que eu utilizei para facilitar na hora da escrita da leitura, né? Então, basicamente, aqui são relação ao endereço, né? Do ganho A, do ganho B da onda, relação ao canal A e canal B, ganhos 1, 10 e 50 e o formal da onda. Bom, aqui a onda a gente começa com esses valores, né? Que foi os valores que o professor nos deu inicialmente, mas eles podem ser alterados, né? Aqui são valores que eu utilizei no código, né? Para valores globais, no caso na hora da lógica, né? Aqui esse valor vai ser basicamente a posição atual da tabela, da frequência, né, no caso, que vamos utilizar, do gerador. Essa variável vai ser utilizada basicamente para indicar, né, se a gente pode gerar ou não a onda. Aqui a gente vai utilizar como controle de uma flag, né, flag do tempo, vai ficar mais entendível, por assim dizer, no final, que vou mostrar como ela funciona. Aqui são também flags e a gente vai de série de controle, né, na parte do RX. E aqui são flags que vamos utilizar na hora do debounce, né, para a gente ter certeza que o botão não fica pressionado o tempo todo e os valores não vão ser atualizados o tempo todo, né, só na borda de subida. Ou descida, no caso, como utilizamos muito aqui borda de descida. Bom, aqui também, né, variáveis de estado, do ganho A e do ganho B, e o valor da leitura do ADC do A e do B. Bom, aqui basicamente essa vai ser a função PGA Game Protocol. Ela basicamente vai funcionar.
a gente colocando um canal, né? No caso, canal A ou canal B, e o ganho. Então, ela basicamente vai entrar aqui, if canal A, ela vai entrar nesses três, ela vai entrar nesses três, né? Nesse if, e vai fazer a pergunta, né? Qual é o ganho? Se o ganho for 1, vai ser o input. Se o ganho for 0, e se o ganho for 10 ou 50, ela vai ser o input. E a depender vai ser nível lógico alto ou baixo. Mesma coisa para o B, só vai mudar aqui o canal B. Aqui vai ser basicamente uma função de verificar botões, né, com debounce, e ele já salva na EPROM. Então ele salva, né, ele basicamente faz aqui uma variável, né, para o leitura atual do ganho A, e em relação ao RB3, e ele basicamente vai fazer essa verificação, né, se o último estado for 1 e o novo for 0, né, ou seja, teve uma borda de descida, ele vai atualizar o valor do ganho A, e se o ganho for maior do que 2, ele zera. Então o ciclo vai ficar 0, 1 e 2, 0. Mesma coisa para o B, que vai seguir a mesma lógica. E aí no final ele já atualiza o valor do ganho, né, no nosso PGA Gain Protocol, e ele também já escreve na memória qual é o ganho atual. Mesma coisa para o B, né? Usa essa função, né, PGA Gain Protocol, e ele já escreve na EPROM também no endereço do B. Bom, aqui basicamente vai ser uma função para verificar se a chave está on ou off do RA4, que basicamente vai controlar o PWM, né, se ele pode ser utilizado ou não, no caso a nossa senoide. E ele também já faz a leitura do FPU e do FDN, que basicamente vai controlar a frequência, né? E aí ele define, né, se a frequência for maior do que 127, se não for, se for maior do que zero, né? Então ele faz uma lógica bem parecida com o que a gente faz do estado, né? Do estado ganho BA e A e B. E aqui basicamente, né, como vai funcionar, ele atualiza também, né, o último estado, ele pega o estado atual e atualiza o último estado para justamente fazer esse debounce depois, né, para verificar que o botão não fica pressionado, ele atualiza automaticamente. Essa função void ADC osciloscópio basicamente vai pegar a leitura do ADC, né, do canal A e do canal B, como a gente tinha identificado eles lá no MCC. A parte do EPROM, né, que ele basicamente vai pegar aqui, né, o EPROM ele basicamente vai ler o que está no EPROM, ele vai guardar no estado ganho A, e ele basicamente vai fazer só uma verificação, uma proteção contra o lixo de memória, né? E ele vai, se o ganho A for maior do que 2, o estado ganho A vai ser 0, né? Isso daqui foi meio que redundância, já que definimos aqui, né, que o estado não pode ser maior do que 2, nunca, né, mesmo quando atualizando. Mas a gente faz essa verificação extra aqui, né? Ele faz a mesma coisa com B, e ele também faz a mesma coisa aqui, né? Ele lê o que está no EPROM da memória e guarda aqui no valor da onda, né? O valor salvo. E aqui também, né, ele vai salvar o valor da onda. Ele vai, write, ele vai escrever no caso aqui, porque perdão. Aqui nessa função ele vai escrever, né, diferentemente aqui ele estava lendo. Aqui ele vai ler no valor salva onda EPROM. Então ele basicamente vai salvar os valores de onda que a gente botar durante o código. Aqui esse código aqui do cálculo timer 1, a gente basicamente utilizou, né, os valores de 0.3 Hz e 78 Hz, fez uma interpolação linear, né, basicamente tracei uma reta e com o valor da reta, né, a gente consegue fazer com esse valor, né, para um valor que o timer 1 consiga ler, né. Então, basicamente, vai chegar um valor da frequência, né, 60, 120 e pouco, seja qual for o valor, ele vai aqui fazer o cálculo, né, da interpolação linear, e ele vai retornar esse valor aqui. Um valor que o timer 1 consiga ler, né? Aqui, basicamente, vai ser o callback, né, para o valor do timer 2, para acender e abaixar a flag. Aqui vai ser toda a parte do PWM, né, recarrega timer 1. Como falei, ele vai entrar no cálculo com o valor da frequency identifier, que pode ser de 0 até 127. Então, basicamente, com isso, ele vai fazer o cálculo timer 1, que basicamente é aquela interpolação linear, e ele vai escrever no timer 1. Com isso, ele vai pegar o valor da onda, né, o index, o valor da onda, vai guardar, e depois ele vem aqui, né, ele vem e guarda no PWM. Então, ele vai ficar fazendo isso o tempo todo. Se ele vê que o gerador, né, ou seja, o gerador on é zero, né, ou caso for false, como ele é um bool, né, a gente definiu como uma expressão de true ou false, se ele for alguma coisa a mais, então o PWM vai ser zero. E aqui ele vai atualizar o valor da onda, né? Então, basicamente, ele vem wave index, mas se ele ver que o valor da onda é maior que o valor da matriz que a gente definiu lá em cima, ele zera e volta para o começo. Vai ser basicamente isso, né?
Isso vai implicar que o TPWM ele vai ser modular, né? Ele vai ficar mudando ao longo do projeto. O SN Protocol vai ser basicamente para a gente zerar, né, o valor. Então, se ele for ativado, ele basicamente vem aqui, o Wave Index, e zera o valor da onda. Aí aqui a parte do 1HART, né, quer dizer, do RX Protocol e do TX Protocol, que basicamente vai ser enviar e receber dados. Então, basicamente, ele vai ler, né, se o EXART estiver acionado, e ele vai pegar os valores e vai guardar em relação à onda, e vai aqui acionar, né? Se completou 64 bytes, avisa o main, né? Vai salvar na EPROM e pronto. Basicamente vai ser assim que ele vai funcionar. No TX Protocol, ele basicamente vai enviar os dados, né? Então, basicamente, ele vai fazer a leitura do ADC, ele vai pegar o valor que está no ADC do A, ele vai limpar, porque basicamente é 8 bits aqui, né? Então, e o ADC é de 10, então ele basicamente vai fazer ele vai fazer meio que uma end para limpar. Depois ele vai deslocar, né, os valores 8 vezes, né, para ficar só os últimos 2 bits que não foram lidos. Vai também fazer uma limpeza nos bits. E a mesma coisa, vai guardar uma variável de 8 bits. E no final ele vai juntar esse estado, ele vai juntar tudo, né? Nesse bit, ele vai pegar esse ADC RAIA e vai juntar tudo numa coisa só e vai botar aqui no buffer, né? Basicamente para a gente conseguir ler lá no, eu digo no TX, né? Quando a gente receber os dados. Ele vai fazer algo parecido na parte do B, né? Basicamente, vai fazer uma end aqui, vai limpar os dados. Depois ele vem aqui, mesma coisa, ele vai deslocar 8, vai fazer uma end também para limpar os dados. Guarda aqui, vai meio que fazer uma cola, por assim dizer. Vai juntar todos os dados e ele vai guardar nesse TX Buffer 3. Aqui, basicamente, ele vai fazer a mesma coisa, né? Vai fazer a verificação se o gerador está ligado ou não. Essa parte eu achei bem interessante, que ele basicamente vai se perguntar, né, se é 1 ou 0, que é em vez de fazer um if, né? Se eu não estou enganado, posso estar enganado, porque essa é a primeira vez que estou usando aqui essa função, mas gostei muito do jeito que ela está. E ela também vai guardar aqui no txt buffer 4, basicamente para a gente identificar também como vai ser. E aqui ela vai enviar, né, os valores do EUSART, e aí ela vai escrever, justamente, EUSART write txt buffer. Basicamente, esse for vai basicamente fazer só uma... vai escrever, né, os dados. Aqui é a nossa função principal, né? Então, basicamente, vai iniciar com os periféricos. Aqui vai acionar, né, os registros de interrupções, quando o TR1 for acionado. Quando o TR2 for acionado, né, ele vai acionar aquela flag do Timer 2 Protocol, que vai aparecer aqui embaixo, né, a flag que ele vai utilizar. Aqui vai ser basicamente o NCX, né, quando ser acionado, aquele botão. Quando o botão for acionado, ele vai vir para cá. O protocolo EXAST também, né, quando ele for acionado. Quando ele for ler novos valores. Ligamos a interrupções globais, ligamos a interrupções periféricos. Aqui basicamente vai ser a inicial, né, como vai configurações iniciais. Então basicamente o ganho A e o ganho B tanto vão estar com ganho 1, no caso, né? E ele também já vem para o AIM Protocol para já escrever esses dados. Ele vai iniciar o timer do controlador aqui e a gente vai entrar, né, no while 1. Basicamente aqui no timer 1 ele vai limpar, né, o watchdog para o programa, o nosso produto, né? Nosso pick não ficar em modo de baixo consumo. Aqui basicamente vai ser uma flag que eu utilizei para basicamente ele a cada 20 milissegundos ele vir aqui e fazer essa verificação. Ele vai fazer, basicamente, ó, se passou a cada 20 milissegundos, ele vai lá, ativa a flag, vai utilizar. Ah, é igual a true, né? Depois ele vem aqui, do tempo 20 milissegundos, é falsa. Depois ele vem, verifica botão, que é aquela função que já explicamos também. Ele verifica os controles, o gerador, ele faz a parte do ADC e depois ele faz a parte do TX Protocol, que vai ser o envio de dados. Aqui é basicamente para saber se ele está fazendo uma onda nova ou não. Também é só um capricho meu que eu fiz. Mas em relação ao código principal é isso. Agora vamos para a parte do debug. Então vamos agora lá para a parte do debug. Vamos iniciar. Só compilando aqui, né? Então pronto, já estamos aqui. Só vou pausar ele. A gente vem aqui em estímulos, né? Os estímulos que vamos utilizar. Só deixa eu pegar aqui o mapa, como vai ser. O RB3, né, no caso. Que é eu defini, né, o RB3, RH4, o RB5, A1 e o A2, né? Acredito que só analisando isso a gente já vai ter uma noção, né?
em vez de verificar cada estado A, estado B, estado A, estado C, para a gente ver uma função geral, né? Que identifiquei todos o A, para ser mais rápido também essa parte. Então vamos lá, né? A gente roda. Primeiro eu vou aqui no toggle do RB3, que ele vai estar relacionado ao ganho, né? Então a gente vem aqui, ele está em 0, agora ele está em 1, só porque é meio chatinho essa parte. Aqui, como se eu apertei mais de 4 vezes, eu apertei 4 vezes no caso, né? O estado ganho agora está em 0, então basicamente o estado está em 50, né? Aí a gente vem aqui, né? Opa, vem estímulos. Agora a gente vem justamente para definir a parte do gerador, né? O gerador está em 1, então significa que o PWM está. Mas só para a gente analisar, né? O estímulo, a gente set low, só para ver ele funcionando, né? Aí a gente definiu aqui para 0. Aí no caso, ó, geradores on, a gente vem aqui no Logic Analyzer, né? O R3 está zerado, que significa que ele não está nem mandando nenhum dado. A gente vem aqui de novo em estímulos. O RB5 vai controlar a parte da frequência, né? Então vamos lá, a gente define aqui, só para testar rapidinho como está funcionando. Aí eu vou aumentar algumas vezes. Aumentei algumas vezes a frequência, só para a gente ver. A gente viu, né? A frequência está 66, agora está 78 a frequência. E agora a gente vai definir, né, o gerador. Opa, a gente vem em gerador, set high. Gerador set high. Opa. A gente vem em set high. A gente também define as voltagens, né, que vai ser RA1 e RA2, que vão ser nossas leituras, né? Então a gente já define. Aí aqui, leitura DC, Wave Index, né? A gente vê também, vocês devem ter analisado que o Wave também está alterando, né? Vou só dar aqui uma parada. Só para a gente ver que os valores estão sendo alterados, né? Que vai ser justamente isso que vai controlar o PWM. E aqui a gente vem, e aqui é o PWM, no caso, né? Ele pequenininho. A gente vê, ó, que toda vez que a gente pausa, ele está sendo alterado, né? Justamente porque a gente tem aquela função, né, do PWM que altera, né? Como a gente definiu aquela matriz sendo a matriz inicial, alterando, ó. Então a gente viu que altera, né, o valor do osciloscópio. Então, só vou pegar agora o arquivo que foi gerado, né, para a gente ver também como é que vai funcionar a parte do TX, né. Bom, aqui é a parte de como o TX está funcionando, né. Então, basicamente, a gente vê aqui que primeiro ele está só mandando C0, né, porque a gente não estava com ganho alterado, a gente não estava com nada, né. A gente estava também com os ADCs estavam zerados, né, não estava nenhum valor. Tanto que a gente vê aqui, né, que ele começa a mudar, porque foi justamente quando a gente mudou o ganho, acionou o ADC, né? Também porque aqui, eu posso estar enganado nessa parte, não vou saber com muitos detalhes se isso daqui também já é das outras vezes que eu tinha acionado o programa, né? Mas aqui é basicamente também que é quando basicamente a gente acionou, né, a parte dos ADCs, e a gente vê como é que está funcionando a leitura, né? Aí segue nesse padrão, né? E aqui é basicamente ele fazendo a leitura dos dados, e aí, sobre isso, né, testamos o PWM. E eu acho que com isso, vocês conseguiram, né, entender basicamente como funciona meu programa, né? Não testei todas as variáveis aqui, principalmente porque todas são meio que duplicadas, né? Então, mas eu acho que com essas conseguiram entender bem, né, como o meu programa tá funcionando. Espero que tenham entendido e gostado. Tá, opa, voltando aqui, né, eu só tinha esquecido de adicionar, né, só um pequeno comentário, né, aqui sobre o sync, que eu esqueci de simular. Mas basicamente, como eu já tinha comentado, né, o sync, quando ele entrar aqui, ele basicamente só vai zerar, né, a onda. A gente só vai testar isso aqui, né. A gente vem aqui, estímulos, a gente vem aqui, ó, a onda está em 12, no caso, né, porque ela está sempre mudando. 32, 37, né. Então 43. Então aqui eu vou adicionar o estímulo do sync. E ela vem aqui, né? E a gente vem aqui em watch. E a gente já... Não, ela não atualizou. Quando ela vem aqui, ó, pronto. Ela atualiza e a onda volta, né? Só adicionando esse pequeno comentário aqui que a gente não tinha adicionado na simulação.